Olá, hoje eu vou fazer a apresentação do artigo da comparação de métodos para a determinação de açúcares redutores e totais em mel. Primeiro a gente começa falando sobre a caracterização do alimento, sobre o mel. O mel ele é feito a partir da coleta do pólen, né, dos frutos pelas abelhas, das flores, aliás, pelas abelhas, e a partir daquilo sofre os processos químicos e forma o mel. Ele vai ter o sabor dele definido muito a partir das plantas pelas quais esse mel veio, né, fez a colheita desse pólen, e também sobre o solo sobre o qual as árvores estão plantadas, né, aquelas folhas estão plantadas, o clima daquele lugar, a altitude, enfim, nesse sentido. Agora a gente vai passar sobre os métodos que foram empregados no artigo. O primeiro é a complexometria com ácido etileno diaminotetracético, ou o EDTA, né? Esse é um método titulométrico, que a princípio a gente vai usar o cobre para que os açúcares reajam com esse cobre. O cobre, a partir disso, ele é reduzido, e aí depois a gente vai usar o EDTA para titular, ou seja, para quantificar a quantidade de íons metálicos naquela substância. E aí a gente vai ter uma noção de quanto de cobre reagiu com o açúcar. E a partir disso a gente consegue ter uma noção ter a noção da quantidade de açúcar presente naquela substância. O segundo método, também titulométrico, é o de Lane e Eynon. Ele usa uma substância conhecida como substância de Fehling, ou método Fehling. Ele também funciona através da redução do cobre, certo? Essa substância ela contém ácido tartárico e cobre alcalino. Quando aquilo vai reduzindo, vai formando um complexo também, e a gente tem a formação de óxido cuproso, devido ao processo com os açúcares. E apesar de a gente falar da coloração, que ela começa com azul e vermelho, é um método titulométrico, então a gente não vai se basear pela cor, não vai precisar de um aparelho de espectrofotometria para isso, para quantificar a quantidade de açúcar, certo? É a partir da quantidade de cobre que reagiu com os açúcares redutores que a gente faz a quantificação de açúcar da amostra. O método de Loeff-Score, ele também é parecido com os dois primeiros, ele é um método titulométrico também, que também vai usar o cobre para reagir com os açúcares redutores. O cobre vai passar pelos processos, e aí a partir de um método iodométrico, né, por assim dizer, da utilização de reação de cobre com iodo, a gente vai conseguir quantificar o tanto de cobre que reagiu e o tanto de cobre que reagiu, e a partir disso a gente vai conseguir quantificar a quantidade de glicose na solução. Depois a gente vai para o método gravimétrico de Manson-Walker, que ele também vai utilizar de cobre, né, de reduzir o cobre. Também se usa um pouco de dois componentes da solução de Fehling, né, dito antes, que é o sulfato de cobre e o tartarato de potássio, aqui no caso. Aqui ele vai formar a precipitação de óxido de cobre, e a partir disso você consegue fazer uma relação na quantidade de óxido de cobre por quantidade de carboidratos que você tem naquela amostra analisada. Agora a gente vai começar os métodos de espectrofotometria. O primeiro deles é com a ADNS, que é o ácido 3,5-dinitrosalicílico. Ele é um ácido, né, o ADNS é um reagente amarelo, que ele vai mudando para vermelho à medida que vai reagindo com os açúcares. As reações vão acontecendo, vai virar o ADNS, ele vira, por exemplo, 3-amino-5-nitrosalicílico, e depois disso a coloração dele vai mudar, e aí a gente vai colocar no aparelho de espectrofotometria, e aí você vai ter a relação de quanto a luz passa ou não passa, com o tanto de glicose que se tem na solução. E essa é a base para qualquer método espectrofotométrico, certo? O segundo reagente que a gente vai falar, que é o método empregado, que é o da antrona, certo? Que ela tem o mesmo princípio, é uma acetona aromática. Ela precisa estar em pH ácido, né? E com os açúcares, ela vai sofrer reação e vai formar um azul petróleo. E a partir disso, mesmo princípio já dito. Colocou no aparelho, o aparelho vai dar a quantidade de glicose que a gente tem, certo? Aqui só um modo geral, a gente vai precisar de algum ácido, geralmente se usa um ácido sulfúrico, certo? Vai virar um furfural,
vai formar complexos e a partir disso o resultado final, que é a quantificação dos açúcares totais redutores. O terceiro método aqui que a gente vai falar do terceiro método espectrofotométrico, né, é o do fenol sulfúrico, que a gente vai usar o fenol sulfúrico para desidratar aqueles açúcares em meio ácido, né, com ácido sulfúrico, e depois eles vão formar complexos. E a partir disso a gente vai ter a solução pronta para ir para o aparelho de espectrofotometria e ter a determinação dos açúcares. E o último método espectrofotométrico é o de Somod-Nelson, né? Que é um método que determina os açúcares através da absorvância de um complexo colorido formado entre um açúcar, cobre oxidado e arsênio molídico. Ou seja, vai ter a reação química, é a mesma coisa dos outros. A gente tem as reações, a mudança de cor, e a partir disso, o tanto de luz que passa, que não passa, a gente vai ter a quantificação. Agora a cromatografia em camada delgada. Ela é um método muito mais físico, porque a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que preparar algumas placas, né, plaquinha de laboratório, aquelas pequenininhas, com sílica por cima. E aí a gente vai colocar elas geralmente, ela seria a fase, como é que fala? Ela seria a fase fixa, né, estacionária, e depois a gente vai colocar ela numa fase móvel, que seria na substância, e a partir daquilo vai ter, a substância começa a percorrer a sílica, você vai ter uma noção de quanto tem ali, quando você consegue quantificar a partir disso. Mas apesar de tudo, ele não é um método muito preciso, ou reprodutível, na verdade. Você tem dificuldade de se reproduzir ele, então complicado. E por último também é um método mais físico, que é a refratometria na escala Brix, que ele é que você vai usar um aparelhinho, ele parece uma luneta, que você vai colocar a solução ali, você coloca a solução num lado, pelo outro você vai pôr seu olho, e aqui ele vai dar numa escala a quantidade de glicose presente naquela, né, de açúcar presente naquela substância através da escala Brix, ou em gramas também tem alguns aparelhos. Agora sobre as vantagens e desvantagens dos métodos, o primeiro é com a complexometria com EDTA, né? O EDTA ele é muito bom, é um reagente muito bom porque ele consegue interagir com várias moléculas e várias substâncias. Contudo, a gente vai ter um problema que o quê? Você tem que ter alguém assim meio que sempre presente, que você tem que estar sempre vivendo a temperatura da reação, a concentração de reagente deve ser bem controladinho. E também, como quase todo método que vai reagir com íon metálico, você pode ter alguma diferença de concentração, alguma interferência dessas moléculas pela interferência desses íons metálicos mesmo. Então, você pode ter essa margem de erro. O método de Lane e Eynon, ele é um método bem preciso, só que ele é muito lento, então, né, como vantagem a gente tem a precisão, mas como desvantagem a gente tem a morosidade dele. No método de Louvre-Score, apesar de não ter a necessidade do analista para se titular, então algumas partes do processo não precisa ter alguém ali constantemente, ele também sofre muita variação de resultado, então é aquele negócio, tem que controlar bem a temperatura, a concentração de reagente, a gente quer, ele não distingue os diferentes tipos de açúcares redutores, e também é suscetível à interferência daquelas moléculas metálicas. Então, assim, né, tem vantagens e desvantagens aí. O método de Manson-Walker, mesma coisa do de Luff. A gente vai ter o problema de concentração, de temperatura, que não é bem um problema, mas assim, exige alguém sempre ir lá. Só que assim, como qualquer método de gravimétrico, ele é muito fácil de se reproduzir e também é muito barato. Com o ADNS, o ADNS é considerado uma metodologia muito cara e que demanda muito reagente, só que ele é muito preciso, né? Então é o custo-benefício. A Antrona, ela ainda assim ela é bem específica, ela consegue ser boa e barata, só que ela pode acabar subestimando a quantidade de carboidrato total. Então a gente tem também o fenol sulfúrico, que também, ser bem específica, barata e precisa, também superestima a quantidade de carboidrato total na amostra, né? Então a gente vai ter esses problemas. Além de ser, né, cancerígeno e
sofrer, se é possível, interferências ali pelos íons. Do Somogy-Nelson é uma técnica precisa com baixo custo e também gera poucos resíduos, só que o tempo de reação é alto, gerando do começo ao fim da análise de uma amostra 26 horas aí mais ou menos. Pela cromatografia, ela é fácil de fazer, só que ela é difícil de se reproduzir, então acaba sendo complicado se usá-la como um método padrão em um laboratório. A refratometria, costuma ser ter um preço relativamente baixo, que o aparelho não é em si tão barato. O problema é que assim, ela tem que ser o ambiente em que ela tem que ser feita tem que ser muito controlado, porque qualquer diferença de temperatura no ambiente vai interferir no resultado que ela vai apresentar. E o método, eu cheguei à conclusão que seria o melhor, o Somogy-Nelson, porque ele costuma ser não tão caro, ele tem uma boa precisão, e mesmo que ele leve tempo, ele se paga, né? Porque por mais que você tenha um tempo relativamente alto para a execução dele, ele é bem preciso, barato e gera pouco resíduo. Então, acabou que eu achei sendo a melhor escolha.